A graça e a paz do Senhor Jesus para vocês, amém? Depois de um louvor lindo, maravilhoso desse, graças a Deus, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, hoje no capítulo 18. Na verdade, estamos aí a poucos capítulos do último, que é o 22. Apocalipse, capítulo 18, nós vamos ler. E juntos nós vamos meditar nesse texto bonito da palavra do Senhor. Apocalipse 18. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler com você, para acompanhar a leitura de Apocalipse 18. Vai trazer para nós hoje o texto falando da queda da Babilônia. Amém? Diz: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu resplendor. Ele clamou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou em luxúria, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, jamais verei o pranto. Portanto, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimada no fogo, pois forte é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe, pelo temor do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, numa só hora veio o teu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlate, todo tipo de madeira de cedro e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, e vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros, e escravos, e até almas de homens. O fruto que a tua alma cobiçava foi-se de ti. Todas as coisas delicadas e suntuosas foram-se de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, ficarão de longe, pelo temor do tormento dela, chorando e lamentando. Ai, ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, de vermelho, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Todo piloto e todo aquele que navega, os marinheiros e todos quantos negociam no mar, se puseram de longe, contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançavam pó sobre as suas cabeças e clamavam, chorando e lamentando: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa da sua opulência. Numa só hora foi assolada. Exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas,
Deus contra ela vindicou a vossa causa. Então, um forte anjo levantou uma pedra, uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins, nem artífice de arte alguma se achará mais em ti. Em ti não mais se ouvirá o ruído das pedras de moinhos. A luz de candeia não mais brilhará em ti. A voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá. Os teus mercadores eram os grandes da terra. Todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Amém? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estudar a Bíblia Sagrada. Pai querido, muito obrigado. Te bendizemos, meu Deus, e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede. Obrigado, meu Deus, por termos amanhecido com vida neste dia. Obrigado por ter nos guardado. Ó Deus querido, continua santificando a vida da igreja. Ó meu Deus, e nos ensinando a Tua palavra. Queremos pautar toda a nossa vida, meu Deus, dentro da vontade do Senhor. Por isso, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Obrigado por repreender o inimigo, meu Deus, e nos conceder liberdade no Espírito Santo para meditar na palavra do Senhor. Muito obrigado. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Obrigado, meu Deus, nós confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer por nós infinitamente mais do que tudo aquilo que imaginamos que o Senhor possa fazer. Muito obrigado. Te bendizemos, te agradecemos, pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco, Senhor, segundo a Tua vontade. Muito obrigado, meu Deus. Conceda, meu Deus, o desejo do coração do Teu povo, tudo aquilo que é agradável ao Senhor, o Senhor possa conceder. Te bendizemos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode sentar, queridos. Capítulo 18, irmãos, vai dar sequência, na verdade, ao assunto que nós já encontramos desde o capítulo 16. No capítulo 17, por exemplo, no capítulo 16, o verso 19 já fala da queda da grande cidade. Capítulo 16, verso 19, já começa a falar: a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, desde o versículo 19, nós já estamos ouvindo falar da queda da Babilônia. O 17 trouxe para nós a mulher montada numa besta, e numa representação da grande cidade, pois termina o versículo 18 do capítulo 17, dizendo: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então o 16, 17 e agora o 18 vai trazer para nós a queda da grande cidade da Babilônia, aquela que fazia os reis da terra e as nações da terra pecarem, tá? Há muita gente que tenta dizer qual cidade que é, mas na verdade nós nem queremos, irmãos, entrar nesse assunto, para não causar polêmica, mas na verdade é uma cidade que vai dominar, né, neste tempo do Apocalipse, é uma cidade que vai dominar sobre todos os reis da terra, sobre todas as cidades, vai ter autoridade para dominar, né, para depois ser vencida para sempre, por causa do pecado que esta grande cidade vai difundir sobre toda a face da terra. Sabemos que o maior inimigo de nós, o maior inimigo de nós homens é o pecado. O pecado, ele afasta o homem de Deus. Então, se nós temos que lutar contra alguma coisa, vamos dizer assim, a nossa luta tem que ser contra o pecado. Amém, irmãos? Amém? A palavra diz para nós, Isaías fala no Isaías 59, o Senhor Deus está com os braços estendidos para abençoar, e os ouvidos do Senhor estão abertos para nos ouvir, mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, de maneira que Deus não pode nos ouvir e nem nós ouvimos a Deus por causa do pecado. O inimigo vai fazer de tudo para nos afastar do Senhor. O pecado é o grande inimigo que nós temos que enfrentar, né? A Bíblia diz para nós, e lá na frente nós vamos colocar o texto de Hebreus, que diz assim: segui a paz com todos. E o quê?
sem a qual ninguém... Entendeu, irmão? Então não fica aborrecido quando alguém vier pregar a palavra e falar e condenar o pecado e dizer que o pecado é uma praga, pior do que qualquer doença. Não vai fugir de igreja quando for pregado essa palavra, porque as pessoas não gostam de ouvir falar de pecado e nem de santidade, não sabendo que a única coisa que pode te afastar do Senhor Deus, a única coisa que pode me afastar de Deus, e a única coisa que pode afastar Deus de mim e afastar Deus de você, é o pecado, é a iniquidade. Isso que afasta o homem de Deus, irmãos. Nada afasta o homem de Deus. Pobreza não afasta o homem de Deus. Doença não afasta o homem de Deus. Nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Mas tem uma coisinha chamada pecado. Ela afasta o homem de Deus. E é por isso que o inimigo, já desde o início, quando o Senhor Deus terminou de criar o mundo, fazer aquela coisa linda, bonita e colocar o primeiro casal na terra, os irmãos sabem o que aconteceu. O inimigo entrou lá e fez com que o homem fizesse o que mesmo? O homem pecasse. Amém? Amém, igreja? Está dando para ouvir lá atrás? Então, queridos, o pecado é uma praga terrível. E a gente precisa lutar com todas as nossas forças contra o pecado. E nós sabemos que a palavra nos orienta como não pecar. Não é? Eu gosto do livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, fala para nós o que é pecado. Na minha tradução, está desse jeito: todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Tem uma tradução que varia um pouquinho, mas lá no fim das contas toda vez que você sabe o que deve fazer e faz diferente, está pecando. E o pecado afasta o homem de Deus, então a gente precisa de tomar uma posição contra o pecado. E não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. Agora, claro que a Bíblia diz que existe pecado que é para a morte, existe pecado que não é para a morte, né? Assim que o apóstolo nos ensina. Mas não é a nossa intenção hoje, irmãos, falar necessariamente do pecado. Mas é por uma razão: a queda daquela cidade foi devido ao pecado daquela cidade, a grande Babilônia, que fez os reis da terra pecarem. Então hoje, irmãos, nós devemos entender o seguinte: tudo aquilo, não é verdade que tudo aquilo que tudo assim, 90% que a TV mostra é pecado. 90% que você ouve por aí no mundo é pecado. A gente é bombardeado pelo pecado dia e noite. E uma das armadilhas de diabo, do inimigo, meu querido irmão, é tornar o pecado legal. Hein? O que você me diz? Que uma das últimas estratégias do inimigo é tornar o pecado legal. As leis estão criando leis para tornar legal, não é crime determinadas coisas. E com isso, querido, estamos legalizando o pecado e criando e dando e arregando, jogando água lá no pecado. E o Senhor Deus abomina o pecado. Eu já disse, o que fez o Senhor Deus destruiu a terra inteira, todos os animais, todas as plantas, todos os homens, e só sobrou Noé e aquela família de Noé, os animais que estavam lá dentro da arca. O que fez com que Deus destruísse o mundo inteiro foi o pecado daquela geração, tá? A gente não pode esquecer disso, nunca. O que fez o Senhor Deus expulsar todos os habitantes de Canaã e colocar Israel para habitar lá, o próprio Senhor disse: é a iniquidade daquele povo que fez com que Deus fizesse aquilo. Desce Canaã por possessão ao seu povo Israel. E nós já dissemos, o que vai fazer com que o Senhor destrua todos os habitantes da terra, aqui no final de Apocalipse nós encontramos, vai ser também a iniquidade. Babilônia caiu por causa da iniquidade. Além da iniquidade de Babilônia, ela fazia lastrar o seu pecado entre todas as nações, tá? Então nós vamos ver hoje isso no capítulo 18, mais uma vez, colocamos ali o quadro, para que todos leiam, que o autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João. Foi escrito possivelmente na ilha de Patmos, onde ele estava desterrado ou exilado. A data, os entendidos e os estudiosos imaginam, calculam que tenha sido por volta do ano 96 depois de Cristo, e a autoridade do livro de Apocalipse está no fato do próprio livro dizer que ele é a revelação que Jesus Cristo deu a João através do seu anjo, tá? O capítulo 18 continua na visão 11, que é uma visão velada, ela não é uma visão clara. Ninguém pode ler aqui e dizer é isso ou é aquilo,
Por isso não arriscamos dizer quem é a grande cidade que fez com que o mundo inteiro caísse no pecado. Uma coisa, irmãos, eu quero que os irmãos localizem aí o seguinte: se a Babilônia, que nós acabamos de ver aqui, é uma cidade que disseminou o pecado pela face da terra inteira, o que isso quer dizer? Para e pensa. Não, aqui fala de prostituição, né? De pecado, de toda sorte de pecado. Mas o que os irmãos imaginam? Hoje teria alguma cidade com possibilidade de reinar e dominar várias outras cidades? Existe uma cidade hoje assim? É mais ou menos assim que vocês têm que pensar, tá? Eu quero que vocês trazem a Bíblia pegando a lição. O que vai acontecer é um reino, é um domínio, uma cidade, um país, digamos, que uma nação que vai dominar de tal maneira que ela vai influenciar todas as nações da terra, todos os reis da terra. Então a gente tem que pensar muito numa questão chamada unificação. Sabe esse tem de unir um com o outro e unir todo mundo e todo mundo virar farinha no mesmo saco? A gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Hein? Já existem núcleos de países, né? Uma aqui, outra ali, outra ali. Será assim, irmãos? Por que eu quero que os irmãos entendam? Porque na semana passada nós terminamos dizendo sobre a importância de você nunca ir lá votar onde pontar o seu nariz no dia da eleição, mas você orar a Deus e pedir direção de Deus. Se o crente não orar para votar, o crente vai pôr a sua assinatura, sabem o quê? Nas maldades de Satanás, e vai contribuir para que a desgraça toda aconteça, como a Bíblia está dizendo em Apocalipse. E nós dissemos, é inevitável que tudo aquilo não aconteça. Ninguém pode mudar o que está escrito aqui de destruição e de morte, que Apocalipse fala. Porque Deus determinou que vai acontecer. Ninguém pode mudar, mas uma coisa pode acontecer. Você pode não se envolver para que reis dominem e dominem na carne, tornando o pecado lei e falando que pode. Amém, irmãos? Está entendendo? Tem que abrir o olho. Tá? Cada um de nós tem que ter essa responsabilidade. Hoje a igreja é conclamada, é chamada mais do que nunca a orar para fazer as coisas como glorifica o nome do Senhor. Depois não adianta chorar o leite derramado, já avisei para vocês. Agora não adianta. Legalizou-se Legalizou-se a união, homem com homem, mulher com mulher. Agora não chora. Se você votou nos políticos que estão lá e aprovaram a lei, você tem culpa no cartório. Agora é confessar o pecado, orar e falar, Deus me perdoa, porque eu cometi uma besteira. Eu votei em fulano e fulano fez isso. Porque não adianta vir fazer campanha de oração por causa do pecado, sendo que nós crentes estamos pondo eles lá. Está entendendo, irmãos? Amém? É parar de viajar na maionese e parar de espiritualizar tudo. A coisa agora já está partindo para a ação. O crente tem que agir, o crente tem que fazer a coisa correta. Depois não adianta reclamar. Tá bom? É isso que eu quero que os irmãos entendam. Porque a Bíblia, vamos lá, me ajuda. A Bíblia é verdade ou mentira? Não, eu quero ouvir todo mundo. É verdade ou mentira? Então nós temos que vigiar que isso vai acontecer. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então isso vai acontecer. Se vai acontecer, não põe a tua mão, não elege qualquer pessoa, porque nós não sabemos o caminhar das coisas. Não adianta chorar. A gente tem que agir, seremos cobrados pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Tem gente que acha que vida com Deus é só vir à igreja, bababá, eu sou crente daquela. Não, meu camarada, agora nós estamos vivendo uma situação definitiva. Tem que saber o que faz, porque você está apoiando o pecado e disseminando o pecado se você bobear. É a situação de hoje. Não adianta dizer que é crente, nem membro de igreja, tem que agir. E tem muita gente aí condenável por causa de suas ações. Deus não agrada. Tá? Se cremos que a palavra vai se cumprir, temos que entender que o desenrolar das coisas vão caminhar para lá. Se a Bíblia é verdade, é assim que vai ser. Então nós precisamos vigiar, tá? A queda de Babilônia começa neste versículo, nesse capítulo 18, com a visão de João. João vê um anjo glorioso, um anjo forte, anunciar a queda daquela cidade que fazia as nações e os povos se prostituírem, vivendo debaixo da luxúria e de toda sorte de pecados. Você vai encontrar isso do versículo 1 ao versículo 8, quando João diz assim, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu resplendor. Esse anjo iluminou, não era anjo das trevas, era anjo de luz, vindo da parte do Senhor. E esse anjo anunciou com um clamor
com voz poderosa, diz o versículo 2, que a grande Babilônia caiu. Ainda fala o que essa grande Babilônia é. Presta atenção, o som está chegando bem atrás, então presta atenção. Caiu a grande Babilônia e tornou-se morada de demônios, guarida de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Amém, igreja? Está entendendo? Hein? Isso, é sério, tá? É sério, isso vai acontecer, porque está na Bíblia e nós cremos assim. E diz ainda, todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Esta é a questão que eu estou dizendo para vocês vigiarem, para nós vigiarmos em quem a gente vota e em quem não vota. Ah, pastor, mas o meu voto não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença para quem? Para o todo, mas vai fazer diferença para você, não é? Quando Romanos vai falar sobre o pecado, ele coloca sobre o perigo da gente não praticar o pecado, mas apoiar quem pratica, não é? Ué, quem consente no pecado, peca de igual modo. Então, querido, rasga os olhos. Estamos vivendo dias em que o Senhor está de olho, a gente precisa ter esse cuidado. Não vai na onda, não vai na onda de todos, vai naquilo que Deus te dirige, tá? Essa cidade tornou-se uma cidade terrível, pois o versículo diz que todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Essa cidade de tal maneira vivia na luxúria, igual nós debaixo do pecado da luxúria e de toda sorte de pecados. Os reis se prostituíram com ela, os mercadores compravam dela, e vocês vão ver lá na frente que os mercadores ficaram tristes, aqueles que vendiam, compravam e vendiam, ficaram tristes com a queda de Babilônia, não por causa do pecado da queda de Babilônia, da grande Babilônia, mas ficaram tristes porque aquela cidade era fonte de riqueza para eles, ali vendia de tudo. Ó, querido, vamos lá, o mundo hoje, e o Brasil em especial, vive debaixo de uma luxúria terrível também, querido. Nosso Deus do céu. Uma das indústrias que mais vende no Brasil, vocês nem imaginam qual, imagina qual que é. Uma das indústrias que mais vende no Brasil é a da beleza, que é chamada. É a que vende produto de beleza. Isso é no geral, no mundo inteiro. Mas o Brasil é topo de linha. Dos países que mais vende produto de beleza. De beleza, não, de feiura, né? Porque quem compra é quem acha que está feio, né? Quem acha que está bonito nem põe tanta coisa. Está bonito mesmo, é produto de feiura. Acho que tem que mudar o nome aí. Produto de feiura. Estou brincando com o termo. Estou brincando. Tá, irmão? Produto de beleza que chama. E você vê que propaganda de um produto, propaganda de outro, propaganda que vai fazer, pode usar, que vai fazer. O Brasil, irmãos, cultua o corpo. Desde que eu era menino, o Brasil já vivia um culto ao corpo. Tudo que sai de moda aí no domingo no jornal, que é para o corpo, na segunda já esgota todas as vendas. Vivemos um culto ao corpo, debaixo de uma luxúria terrível. E a gente sabe, irmãos, que um dos pecados daquela grande cidade chama-se luxúria, é o esbanjar de riquezas, como nós vimos aqui. E a gente precisa muito da graça do Senhor Deus para não vivermos infectados com essas pragas. É sério, querido, é muito sério. Vocês nem imaginam o quanto que é terrível a gente ver esse texto, esses 8 versículos. Depois eu quero que você lê na sua casa, leia esses 8 versículos e você vai entender, vai ver o que aquela cidade tinha. Vamos dizer, existe um país hoje no mundo, só estou te perguntando, tá? Existe um país no mundo que tudo que sai lá, o mundo copia, as nações copiam, os reis da terra copiam, como está aqui, as nações copiam. Existe um país que é assim? Hein? Pode falar, depois nós vamos tirar da fita aqui. Você acha que eu vou me queimar nesse filme? De jeito nenhum. Vão lá, me ajuda. Vocês estão longe demais, está ruim, vocês não estão ouvindo? O que está acontecendo? Eu queria que vocês participassem mais. Existe um país no mundo que as nações copiam. Saiu lá, vira moda, existe? Fala o nome. Até o quê? Ah, é, até a marca. Eu queria que você acordasse, porque eu estou trazendo o Apocalipse para a realidade, para você ver que talvez você já esteja vendo uma possibilidade disso, mas quando você lê, você viaja na maionese, parece que está longe. Aqui a Grande Babilônia seria uma cidade, irmão, que ela tinha um poder de atração tão grande
poderio de guerra, poderio de tudo, e um poder de atração, que as nações beberam do vinho da sua prostituição. Os governantes, os reis, caíram no pecado daquele lugar. E eu estou te perguntando, existe hoje uma nação, por acaso, que tudo que sai lá, as nações copiam, pegam, é assim mesmo, tem que ser? Existe, queridos. Chama-se Estados Unidos, não estou falando que é a grande Babilônia. Eu só estou te falando que quando diz que Apocalipse vai fechar com a queda de uma cidade, que vai ter todo o poder sobre a terra inteira, e todos os reis, diz a Bíblia no versículo 3, que todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Quer dizer que vai existir um país, sim, meu irmão, minha irmã. É fácil acontecer, hoje já existe um. Não nessa dimensão, mas já existe. E vai existir aqui essa grande Babilônia, que ela vai ter esse poder de atrair, mas atrair para o pecado. Todas as nações vão cair no pecado dela. Então, querido, eu só estou te abrindo o olho, estou trazendo aqui um paizinho, vamos chamar assim, que existe hoje, que atrai. Se lá eles inventam um hambúrguer e chama de McDonald's, o mundo todo quer. Se lá eles inventam um refrigerante que mata a gente, preto, chamado Coca-Cola, todo mundo quer beber. Hã? Você está pensando que é difícil? Não é. Só estou trazendo para você ver que isso é possível acontecer. Agora, os reis vão fazer alianças, os países vão fazer alianças. Então é por isso que eu digo, quem baixa na ponta do iceberg, está eu e você votando. Vigia e ora em quem você vota. Porque os políticos que nós colocamos na liderança é que farão aliança com este grande político, desse grande lugar. Nós vimos no capítulo 17. Dará a ele toda a autoridade, e aí sim ele vai dominar, e dominar debaixo do pecado, até que o pecado dessa grande cidade chegue ao seu nível máximo, e o Senhor desce com poder e graça para derrubá-la de uma vez por todas. Ela virá a cidade dos demônios, igual está aqui, e pronto, e virá a morada de Satanás, e o Senhor tirar o seu povo da terra, e amém, glória a Deus. Mas isso vai acontecer, irmãos, literalmente. Não é uma coisa só no nível espiritual. Ela é uma coisa que vai acontecer. E sabe desde quando que o diabo está lutando para isso acontecer? Essa cidade crescer e virar essa grande Babilônia? Desde quando que o diabo trabalha? Já está trabalhando para isso acontecer. Vamos ver, desde quando? Quem lê a Bíblia sabe. Desde o Éden. Desde o jardim do Éden, irmãos. Porque foi lá naquele jardim que aconteceu a primeira morte, primeiro crime, aconteceu o primeiro pecado da desobediência. Eva pecou primeiro, depois levou o seu esposo a pecar. Foi lá que aconteceu o primeiro pecado da desobediência a Deus. E o segundo, que foi assassinato. Então, se você notar, desde o jardim do Éden, ele está trabalhando. E não vai cessar. Até aqui que nós vamos ver logo daqui a pouco, nós vamos ver que o Senhor vai declarar, vai ser vitorioso para sempre sobre Satanás, condenado para sempre, e acabou, está resolvido. Mas nós precisamos entender isso, querido, é o pecado, desde o Éden. E aí o pecado está trabalhando, e ele trabalha até hoje. Por isso que a gente não pode pecar, irmão. Tem que fugir do pecado, amém, igreja? Quem está aí diz amém. É isso que eu quero que você entenda, por isso nós estamos caminhando passo a passo, tá? Então você vai notar isso. Mas aí num determinado momento, irmãos, falando da destruição, o Senhor adverte, mandando que aqueles que são seus, saiam do meio daquela cidade, para não serem participantes dos seus pecados, e também para que não recebam a igual condenação, diz o versículo 4, assim: ouvi outra voz do céu, já não era a mesma voz, era outra voz agora que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. O Senhor está dizendo, está advertindo, olha, Babilônia será destruída, sai do meio dela. Então, querido, traz para o Brasil hoje, traz para Ipatinga, o Senhor está dizendo, sai do meio daqueles que vivem no pecado, para que você também não receba as mesmas pragas que o Senhor lança sobre aqueles que vivem no pecado. Vou fazer uma pergunta, queria que você levantasse a sua mão. Você conhece, você consegue ver pecado quando você está por aí? Você consegue ver pecado em alguém, em algum lugar? Hein, me ajuda? Eu vou fazer a pergunta outra vez, eu quero que você fique ligado. Você consegue ver pecado no seu dia a dia? Não precisa ser em você, mas em alguém você consegue ver? Porque o fato de não ver pecado tem uma coisa errada com a gente. O pecado está nos negócios. O pecado está em todo lugar. É chuva lá fora? Glória a Deus, hein?
Entendeu, irmãos? Você precisa ter discernimento para ver o pecado. Você não consegue ver pecado nas coisas, tem algo errado. Porque quer dizer que o pecado talvez está cauterizado na sua cabeça. Às vezes a gente considera pecado só aqueles pecados que publicamente são vergonhosos. Mas desde o mais simples dos pecados, aqueles que a gente tem desse tamanhozinho, que a gente acha que não tem nada a ver, a gente tem que vigiar. Eu dei um exemplo aqui nessa igreja, o som está bom lá atrás ainda, mesmo com a chuva? Eu já dei um exemplo aqui nessa igreja, que para Deus não existe pecado grande nem pequeno. E eu disse aqui nessa igreja, e vou voltar a dizer, que aqueles pecados que a gente acha pequeno, são piores do que aqueles grandes, que a gente acha grande. O que a gente acha grande, a gente tem vergonha, porque todo mundo vê. Aqueles que a gente acha pequenininho, a gente faz e pratica dia a dia, porque acha que ninguém vê. Mas o rei de toda a terra está vendo aquele pequenininho, o pecado que a gente chama de pequeno. E eu tinha um exemplo, que eu vou dar um exemplo para vocês, que eu sempre dei, comparando o pecado com uma pedra caída no chão. Para mim, que já ando calçado, tem uns 30 anos, qual que ia doer mais? Presta atenção. Para mim, que já ando calçado, tem uns 30 anos, qual que ia doer mais? Uma pedra deste tamanho jogada ali no chão, ou uma areinha desse tamanho, se eu pisar descalço? Qual que ia doer mais no meu pé? Pode não ouvir, qual que ia doer mais? Querido, é essa comparação que o Espírito Santo de Deus me deu há muito tempo com relação ao pecado que a gente chama de grande e ao que chama pequeno. Se eu pisar numa pedra desse tamanho, sem o meu chinelo, já há 30 anos que eu não piso no chão, o meu pé vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Ele vai tomar a forma da pedrinha e não vai machucar tanto. Agora, da pedrinha não, da pedra grande. Agora, se tiver um grão de areia ali, e eu pisar e fizer assim, irmão, vou até chorar, porque ele corta o pé da gente, aquele grão de areia. É assim que funciona diante dos olhos do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso, aquele pecado que a gente pensa que ninguém está vendo e que não tem nada a ver. É Ele que te machuca, é Ele que te leva para o inferno. A gente precisa ser santo como o Senhor Deus é santo. E precisa ser perfeito como o Senhor é perfeito. Deus disse para Abraão uma coisa que me chamou muita atenção. Deus olhou para Abraão em determinado tempo e falou: olha, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Aqui me chamou a atenção, e eu escrevi no meu papel, eu quero descobrir pela palavra, o que quer dizer andar no caminho do Senhor, andar na presença do Senhor, e o que ele quis dizer com seja perfeito. Porque quando ele disse isso, eu falei, o quê? Se eu quero usufruir as bênçãos de Abraão, eu tenho que andar pelo mesmo caminho de Abraão. Porque tem gente aí pregando para a geladeira que eu sou descendente de Abraão, eu sou da geração, né, da aliança de Abraão pela fé, ou então seja também naquilo que Deus mandou para ele. Então, querido, o chamar de Deus para você é para ser muito mais do que você acha que você é. Se você acha que já está perfeito, está santo demais, você está longe. Deus quer que você seja perfeito, quer que você seja perfeita. E aí, a gente não preocupa com aqueles trenzinhos assim, não. A gente pensa que é só aquele trem grande que a gente tem que fugir deles. E aí o telefone toca. Não estou para ninguém, não estou para ninguém, não estou para ninguém. Mentirinha. Aquela mentirinha, não é? Não é? E aí o Senhor desagrada e falou, eu enviei meu filho Jesus para morrer por aquela pessoa, que a pessoa não entendeu ainda. Que essa pedrinha machuca o pé. Machuca a alma. Chamada pecado. Então a gente precisa vigiar. O Senhor fala, sai do meio deles, para vocês não incorrerem na mesma condenação. Porque a santificação, meu irmão, é a base para a comunhão com Deus. Base para a comunhão com Deus não é o dinheiro que você ganha, o tanto que você dá de dízimo. Base para a comunhão com Deus não é o quanto você prega bem, o quanto você decorou a Bíblia. Tem gente que decora a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso não é base para a comunhão com Deus. Base para a comunhão com Deus não são os títulos que você tem ou que você queira ter. Base para a comunhão com Deus não é o quanto você é intelectual, você é inteligente, não é o quanto você é desinibido ou o quanto que você é tímido. A base para a comunhão com Deus, irmãos, é só uma coisa e nós já falamos qual que é. É a santificação. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa é a base. É por isso que o diabo trabalha desde do Éden para tirar a santificação, tirar a vida reta dos homens,
porque tirando a vida do resto dos homens, os homens estavam condenados a ficarem longe de Deus e morrerem no pecado. Por isso que Deus proveu, já no jardim do Éden também, Ele proveu e disse que o inimigo, que haveria o descendente da mulher que venceria, esmagaria a cabeça da serpente. Nós precisamos muito da graça do Senhor, sim. Então, nós precisamos muito da graça e da misericórdia do Senhor. Você precisa de vigiar 24 horas com relação ao pecado. Amém? E agora, como é que nós vamos fazer com aqueles pecadinhos pequenininhos? Como é que nós vamos fazer com os pecadinhos pequenininhos? E nunca mais volta neles. Eu não vou perguntar aqui para não causar constrangimento. Mas você sabia que muitos de nós, irmãos, pensam que não tem nada a ver o telefone tocar e eu não estou para ninguém? Ou não estou para ninguém? Por que as pessoas têm dificuldade, tipo, ligar lá em casa eu não posso atender? Qual a dificuldade de eu falar na Silva? Fala que eu não posso atender. Gente, qual a diferença entre não posso atender e não estou para ninguém? Não entendi. Ou eu não posso atender, ou então eu não quero atender. Né? É verdade? Mas por que a gente tem dificuldade de falar a verdade? Numa coisinha boba. Porque o diabo sabe que essa coisinha boba te derruba e te leva para o inferno. Não posso atender. Você está orando, você está talvez numa comunhão com Deus gostosa, você falou, tal dia eu vou jejuar, estudar a Bíblia até meio-dia e vou continuar de jejum o resto do dia, mas eu quero até meio-dia ficar no meu quarto lendo a Bíblia. Se ligou para você, manda avisar, ele está em comunhão com o Senhor Deus, está no quarto, ou está lá no varanda, está no quintal, dentro de casa, não vai atender, ele não pode. Você pode ligar amanhã, depois, ou deixa um recado que ele te liga. Gente, por que será que a gente é forçado a falar, não estou para ninguém? Estou pegando essa coisinha, irmãos, só para que o Senhor agora aplique na sua vida o quanto de pecado que às vezes a gente peca voluntariamente, mas cauterizou o nosso coração, nossa mente, e a gente anda por aí pensando que não tem nada a ver. E às vezes a gente ainda condena o outro que adultera, o outro que rouba, o outro que foi preso, o outro que foi isso, foi aquilo. Queridos, foi isso que o Espírito Santo de Deus quis dizer quando disse, hipócrita, antes de querer tirar o cisco do olho do outro, faz o quê? Não, eu não ouvi. O que a Bíblia diz? Antes de você querer tirar o cisco do olho do outro, faz o quê no seu olho? É isso, querido. Que autoridade alguém tem para falar de santidade com outro que não estou para ninguém? E sei lá mais o quê? Eu estou pegando esse, irmãos, que esse aí é simples, muita gente faz. Mas existem outras coisinhas que a gente pensa que não tem nada a ver, e tem a ver diante do Todo-Poderoso. A gente precisa lutar para uma vida mais tranquila diante do Senhor, justa o máximo que a gente pode, sinceridade, honestidade, a coisa boa, né, irmãos? E a gente precisa da graça do Senhor. Por isso, eu deixo essa palavra para a gente vigiar, porque muitos de nós, irmãos, não conseguem ver o pecado igual. Você lembra a pergunta que eu fiz? Quem aqui consegue ver o pecado, nem que seja na vida do outro ou na própria vida? Por quê? Porque se a gente não vê o pecado na vida do outro e não vê na nossa, o que está acontecendo? Hein? Não é? Se você não vê o pecado na vida do outro, mas não vê na sua, o que está acontecendo? Não é? Tem uma trave aí, ó. Se você consegue ver no olho do outro, mas não vê na vida do outro, mas não vê na sua, tem uma coisa errada. Você tem que ver na sua. Eu, antes de ver pecado na vida dos outros, eu vejo na minha, porque é assim que funciona. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a gente tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, tá, irmãos? Esta é a base, tá? Esta é a base para a comunhão com Deus, é a santidade. Então Deus manda o povo sair do meio daquela cidade. Vai se tornar um vocabulário santo, né, diante do Senhor. E a união entre outra coisa que eu olho que é muito séria é o seguinte, eu costumo dizer assim, vai existir dois céus, irmãos. Ou mais de dois? Vai existir um, só vai para um tipo de pessoa. Então a gente tem que preocupar em nós irmos para o céu. Por quê? Vou dizer para vocês por quê. Porque só vai para o céu. Quando eu vejo duas pessoas, por exemplo, dentro da casa de Deus que não combinam, ou dentro de uma casa, marido e mulher não combinam, ou que seja alguém dentro da família, a minha única pergunta é, vai ter dois céus para essas pessoas? Eu que vivo de uma forma, vou para o mesmo céu que o outro lá vive de outra? Não vai, existe um só céu, um só Deus, um só Senhor, um só Jesus, um só Espírito, né?
Então vai haver um só céu. Para lá vai quem vai viver junto, não vai quem vai viver separado. Não vai ter separação. Então a gente precisa de pensar em tudo isso hoje e trazer para a nossa realidade, para a nossa vida, porque esta é a grande verdade. A transformação ela é muito pessoal, né? E o pecado está o tempo todo querendo combatendo contra nós, querendo nos distanciar do Senhor. E a gente precisa muito, irmão, de entender e compreender essas coisas e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, né, na nossa vida, trabalhar no nosso coração. Amém, irmãos? Seguindo então, o versículo 10, 9 e 10, estou quase conseguindo ler aqui lá. Os reis lamentam sobre a meretriz. Versículo 9 a 10, nós vamos ver, os irmãos não vão conseguir ver, mas eu vou ler para os irmãos. Olha, os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria sobre ela, chorarão, prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, e estando de longe, pelo temor do tormento dela, eles vão dizer: ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, numa só hora veio o teu juízo. O que esse texto quer dizer para nós? Que o efeito desta grande Babilônia, essa grande cidade, vai ser tão grande, né, a queda dela vai causar tanto comoção no mundo inteiro, que aqui está dizendo que os reis da terra, que com ela se prostituíram e viver debaixo da sua luxúria, vão chorar, vão prantear o fato dela ter caído, dela ter se desmontado. Então, de fato, será uma cidade, o texto está mostrando para nós, uma cidade muito poderosa em todas as suas coisas, todas as riquezas e todo o pecado. O texto repete luxúria, tá, irmãos? Então, olha, os reis da terra vão prantear sobre ela, vão chorar porque ela caiu. E logo em seguida, o versículo 11 ao 17, vai mostrar para nós também que os mercadores vão chorar por não terem mais clientes, viu? Do verso 11 até ao 17, diz assim: e sobre ela chorarão e lamentarão os mercadores. Primeiro os reis da terra vão chorar porque ela caiu, e depois do 11 ao 17 vai falar do pranto, do choro dos mercadores. Mercadores eram aqueles que negociavam com ela, tá? Mais embaixo vai falar também dos pilotos de navio, né? Então eles vão prantear sobre ela, por quê? Porque ninguém mais vai comprar sua mercadoria. Então quer dizer, não é um choro porque caiu uma cidade que vivia no pecado, é um choro também porque caiu a fonte de lucro deles, né? E hoje eu posso perguntar outra vez: por acaso existe um país no mundo que é fonte de lucro e de renda e que vende? Vocês vão ver que tem, irmãos. Isso é uma coisa muito séria. Às vezes a gente pensa que isso é quase impossível de acontecer. É o mesmo que algumas pessoas perguntam sobre... Algumas pessoas curiosas fazem a pergunta: mas como é que vai ser a vida de Jesus? Mas como é que é possível Jesus voltar e a gente ver Jesus aqui e eles verem lá no Japão, do outro lado do mundo? Tem gente que faz essa pergunta: mas como isso vai acontecer? A gente sabe que isso vai acontecer. Amém, irmãos? A gente sabe que isso vai acontecer. Agora, como? Não me pergunta. Uma coisa eu sei: não vai ser igual muitos estão pensando. Está rodando na internet aí, irmãos, uma história de que determinado país está tentando fazer projeções de fora da Terra. Projeção igual aquela que a gente estava lançando ali de imagem. Estão tentando fazer esse tipo de imagem de cima da Terra, de cima para baixo, para que a gente veja nas nuvens imagens. Imagina qual a imagem que eles querem fazer no futuro, talvez longe ou próximo. Exatamente. Estão tentando fazer isso para trazer, lançar para no escuro, vai dar até para fazer mais ou menos. Lançar lá de cima imagens, como aquela que a gente lança ali, imagem de Jesus, imagens de cunho espiritual. O que eles querem? O que eles vão conseguir com isso se fizer isso? Vai confundir. Só que existe um texto na Bíblia que o pastor Moacir, num dos nossos estudos, falou. A vida de Jesus, irmãos, ele vai vir assim, de uma maneira que vai dar para ver aquela... O que a Bíblia diz? A volta do Senhor será como? Como um relâmpago, irmão. Quem está firme na Bíblia vai ser enganado, irmão. E eles vão enganar muita gente, porque tem gente viajando na maionese que não lê Bíblia e acha que aquele fato da vida vai ser uma coisa lentinha demais, e bababá, vai dar para ver, vai dar para ligar para o outro, mandar um WhatsApp para o outro, lá do outro lado do mundo: aqui, Jesus está chegando aqui, já apontou lá. Querido, vai ser assim, um piscar de olhos.
vai ser como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser como um piscar de olho, um abrir e fechar de olhos. O Senhor vai vir nas nuvens com poder e glória, vai levar os seus, e, enfim. Então, queridos, a gente precisa estar mais vigilante. Eu estou te falando isso, que isso é recente, e tem muita gente já ficando com medo. Na hora que eu vi aquilo, só me veio um texto na minha mente. Sabe qual texto? O texto é esse que eu acabei de dizer para vocês. Não vai dar tempo para ligar para ninguém. Tanto que a Bíblia fala, aquele que estiver no telhado, como é que fica? Não desce, não é? Aquele que estiver no campo, não volta para casa. Que estiver no interior da casa, não vai lá fora ver. Não vai dar tempo, não é? É como um ladrão. A Bíblia até nos orienta, o Senhor nos orientou. É como um ladrão. O ladrão, por acaso, avisa quando é que ele vai para roubar a casa? Ele não avisa. Por isso fala, vigiar, esteja atentos para não ser pegos desapercebidos. Porque eu estou trazendo isso para vocês, porque se porventura você já está sabendo disso aí, só crer na Bíblia e confiar na Bíblia, que não vai dar tempo, não vai ter imagem, não vai ter jeito de inventar ou de criar, mas certamente vai enganar muita gente, porque tem gente que não lê Bíblia, tem gente que não gosta de Bíblia, tem muita gente que gosta de escutar o que os outros pregam, e eu já cansei de falar aqui, não escuta o que eu falo, escuta o que a Bíblia fala. Por isso que eu falava, a Bíblia confere, né, irmão? Se eu estou falando e confere com a Bíblia, glória a Deus. Mas se não está conferindo com a palavra, é necessário vigiar. Pode passar aí, Nasceu, mais um. Depois do versículo 17 ao 19, vai trazer que, além dos mercadores e dos reis, os pilotos também, e todo aquele que navega nos mares, e todos quantos negociam no mar, também, de certa forma, vão ficar chocados, contemplando o que? A fumaça da cidade sendo destruída, diz o versículo 18, e vão dizer, que cidade é semelhante a essa? E diz que eles vão lançar pó sobre as suas cabeças, vão clamar, ai da grande cidade, da qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram, está vendo, irmão? Era uma fonte de comércio, uma fonte de riqueza, à custa da sua opulência. E diz a Bíblia mais uma vez, que numa só hora ela foi assolada, numa só hora, não demorou muito. Depois, o versículo 20, irmãos, vai dizer que enquanto que os que habitam na terra lamentam, como nós já vimos, os que habitam nos céus vão regozijar. O versículo 20 diz assim, olha, nós acabamos de ver que os que lamentam lá, os que vivem na terra, de tamanha destruição da grande Babilônia, os reis vão lamentar, os pilotos vão lamentar, os mercadores vão lamentar, a terra inteira vai lamentar. Mas olha o versículo 20, o que diz? Uma pena que nem todos vão poder ler aí, só aqueles que têm a Bíblia no celular. Diz o versículo 20, exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, Deus contra ela julgou a vossa causa. Amém, irmãos? Enquanto todos na terra vão estar clamando, sofrendo, chorando, por causa de tamanha destruição e por causa da condenação do pecado, a Bíblia abre um parênteses no versículo 20, do nada deixa de falar destruição e vira e fala, exulta sobre ela, ó céu, e vós, ó santos e apóstolos e profetas, Deus contra ela julgou a vossa causa. Querido, é uma parada para mostrar para nós o seguinte, que o Senhor Deus em momento algum esquece daqueles que são deles. Amém, irmãos? Em hipótese alguma, em momento algum Deus esquece, mesmo no meio de tamanha destruição, o Senhor então nos mostra, e eu consegui fazer essa diferença, quando diz exulta sobre ela ao céu, e vós santos, me mostrou o seguinte, enquanto a terra toda sofria e chorava e lamentava, lá no céu os santos eram chamados para exultar, para alegrar, para jubilar, para estarem jubilosos. Por isso que nós podemos, irmãos, cantar com alegria e jubilar hoje, mesmo estando em lutas e em dificuldades, porque é uma luta espiritual, né? É uma coisa muito importante para nós fazermos essa diferença. Se você for olhar para a carne, para a circunstância da carne, você vai ver que nós só temos coisas a entristecer, mas a gente, quando vira para o céu e olha para Deus, olha para o Senhor, a gente encontra descanso, encontra refúgio. Amém, irmão? Vocês lembram que eu falava que eu gostava de ler jornal, eu lia 3 jornal, eu lia 4, eu lia 5? Vocês lembram? Quem lembra fala amém só. Vocês lembram que eu falava que eu lia muito jornal? Lembra? Você sabe que eu já parei de ler, não estou lendo mais, tem mais de ano? Parei. O Espírito Santo falou comigo, rapaz, não fica olhando isso aqui não, é só luta, tristeza, sofrimento. Eu parei, irmãos. Agora eu falei assim, eu vou focar no céu, na glória, porque não está ruim aqui embaixo, não dá mais, não tem coisa nova, não tem coisa boa, tá? De repente, irmãos, nós vamos encontrar logo na frente do versículo 21,
um anjo forte, né? Lá era um anjo com autoridade, agora um anjo forte, que diz assim: esse anjo levantou uma pedra, igual uma pedra de moinho, e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia e a grande cidade, e nunca mais será achada. Me chamou a atenção que aqui o anjo pega uma pedra igual uma pedra de moinho e lança no mar, dizendo que aquela cidade será lançada com grande ímpeto por causa do seu pecado. E sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou Mateus 18, verso 16, que Jesus fala que aquela pessoa que fizesse um daqueles pequeninos dele tropeçar, era para pegar uma pedra também, você lembra? Amarrar no pescoço e se lançar no mar. E a pedra lá também é uma pedra de moinho. E eu falei: Senhor, por que lá Jesus em Mateus 18, 16, ou 6, se eu não estiver enganado, que está de longe para eu ler? 18,6, ele fala: olha, quando fizer um desses pequeninos tropeçar, é melhor que pega uma pedra de moinho e amarra na sua cabeça e se lança ao mar. E aqui o anjo forte pega uma pedra também igual a de moinho e lança no mar. Eu entendo, irmãos, que o Senhor quer nos mostrar tamanha gravidade que é o pecado de Babilônia, tamanha gravidade do pecado de quem faz alguém tropeçar. O Senhor está dizendo a seriedade da condenação do pecado. A gente precisa em todo o tempo vigiar, irmãos. Existe pecado, irmãos, que só quem peca sofre as consequências. Mas existe pecado, irmãos, que às vezes não só a pessoa peca, ela leva outros a pecar. A gente precisa vigiar para nunca sermos motivo de condenação. Amém, irmãos? Motivo de tropeço, né? Se fizermos alguém tropeçar um dia, vamos clamar ao Senhor, pedir a Deus graça, misericórdia, perdão, de fato, e abandonar o pecado, porque essa grande cidade aqui está sofrendo essa condenação pelo fato do pecado dela, que era abundante. Depois, no versículo 22, nós vamos encontrar que em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, na cidade não se ouvirá a voz de arpista, de músico, de tocador, de flauta, de clarins, nem artífice de arte alguma achará mais em ti. Isso quer dizer para nós o seguinte: que de tal maneira será desolada a cidade, que tudo aquilo que era festa nela, né, tudo aquilo que era mostrado como festa e alegria, já não vai mais existir. E vocês já notaram que o crente, de fato, nascido de novo, ele tem a sua alegria em coisas que não necessitam em nada de força de fora para poder ficar alegre? Já notaram isso? O crente não precisa de nada de fora. Nós não precisamos o time do coração ganha lá, para a gente fazer uma festa, uma alegria, um júbilo, nos alegrar, cantar. A gente não precisa de nenhuma motivação externa para a gente, irmãos, expressar nossa alegria. A gente tem alegria dentro do nosso coração, porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmãos? Concorda comigo? Então a gente vê que essa cidade, a alegria dela vinha toda da luxúria, toda do pecado, ao ponto de nós encontrarmos que a festa dela acabou. Acabou a festa dela, já não vai se ouvir mais música, nem artistas. Depois o verso 23, que é o penúltimo, diz assim: a luz de candeia não mais brilhará em ti. Não vai haver mais luz de candeia é a luz. Agora nós estamos aqui, e nós estamos bem num bom momento para pensar sobre isso. Apagou a luz aqui, como é que ficou estranho? Eu não sei se vocês já acostumaram, possivelmente um monte de vocês já acostumou. Lá não vai ter celular, meu. É? Lá não vai ter celular. Lá não vai ter, isso que eu ia falar. Vocês estão me vendo, sabia? Eu não estou vendo ninguém. Eu vejo o pastor Moacir aqui, a camisa da LED que está brilhando ali, um pouquinho da Yolanda aqui, da Nascil debaixo da luz. Vocês estão vendo minha careca brilhando ainda? Não, né? Estão vendo, eu estou vendo. Isso é bom para a gente ver, porque aqui diz que, o verso 20 diz que a luz de candeia não mais brilhará em ti, não vai haver mais luz para brilhar naquela cidade. Acabou, irmão. Uma cidade escura é terrível. Se nós pudéssemos tudo apagar aqui, você ia ver o quanto é terrível a escuridão, e nós estamos vendo isso aqui agora. Agora, eu não quero que você pense só nessa escuridãozinha aqui. Talvez você está pensando agora: como é que eu vou embora para minha casa, a rua está escura? Eu vou te dizer: imagine que uma nação pecaminosa como essa que nós estamos vendo, não tem luz nenhuma nela mais. Como viverão as pessoas naquele lugar? Viu como é que o Espírito Santo de Deus nos ajudou tirando essa luz aí agora? É para a gente entender, irmão. O pecado chega num nível, num patamar, que enquanto nós temos a luz da CEMIG, a luz do celular, nós estamos bem. E quando não tiver nada disso? É o que está dizendo o texto para nós. Não vai haver mais música, não vai haver mais luz. As trevas para sempre, sem alegria, sem gozo, sem comércio, sem compra, sem venda.
Isso, irmão, sem contar que as pragas de Apocalipse, os tormentos, as dores, os ais de Apocalipse, eu já disse isso aqui um tempo atrás, eles são cumulativos. O primeiro ai que nós vimos lá, que eu nem sei qual é, terminou aquele ai, veio outro, veio outro, veio outro, veio outro, veio outro. Deus não vai dar aquele tempo de 2000 anos para nós nos esquecermos daquilo e voltar para trás. Sabe o que Deus está me levando a fazer ultimamente? Sabe o que Deus está me mandando fazer ultimamente, está levando eu mesmo a fazer? Eu estou expressando a Deus a saudade que eu tenho dele lá no jardim, antes de Adão e Eva pecar. Vou repetir. Você sabia que o Espírito Santo de Deus tem me levado a pensar, a ter saudade de Deus? Saudade dele antes de Adão e Eva pecar? Pastor, pureza, pastor, mas o senhor está viajando a maneira demais, pastor. Tem muitos anos e o senhor nem estava lá. Mas eu estou sentindo a dor de Deus ter abandonado a nós, raça humana. Sabe o que eu estou orando e estou tendo saudade? Sabe de quando? Saudade, irmão, de quando Deus descia na coluna de fogo, enquanto o povo estava no deserto. Senhor Deus, o Senhor já não desce mais, Senhor. Eu estou com saudade daquele tempo. Ah, pastor, mas você não esteve lá? Eu não tive. Mas a Bíblia diz que Deus desceu. E eu falo, Senhor, o que aconteceu que o Senhor já não desce mais daquela forma? Saudade quando Deus descia para falar com Moisés lá naquela tenda, como nós lemos, e descia aquela fumaça na porta e o sacerdote não podia sequer entrar. Você sabia, irmão? Por que isso? Porque a luz da presença do Senhor Deus faz toda a diferença. Amém? Eu estou sozinho ou vocês estão aí? Eu estou escurinho. E aí, por fim, irmãos, vai mostrar para nós o topo da condenação daquela cidade. O verso 24 vai terminar assim: nessa cidade e nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. O sangue de todos aqueles que foram mortos na terra, irmão, foram achados, foi achado, diz a palavra do Senhor, naquela cidade. Tão pecaminosa ela era. E aí eu volto aqui, lá no livro de Gênesis, desde o primeiro homicídio, a primeira morte. Aqui está falando que o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos foram achados nesse lugar, nessa grande cidade, levando sobre ela, no caso, a culpa de todas as mortes. E aí a gente volta desde a primeira, quando o sangue de Abel clama desde a terra até os dias de hoje. Amém, irmãos? Amém? É Abel ou não é? Eu estou perguntando porque a gente confunde. É Abel, querido, tá? É Abel. Ele foi o primeiro morto, né? o primeiro assassinado. E desde aquela época, aquele sangue clama. Deus não esqueceu, irmãos, e nem vai esquecer em nenhum momento de todas as coisas para fazer o seu julgamento. Esta cidade levou sobre tudo o pecado e todos os pecados. Nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Aqui termina, irmãos, o livro de Apocalipse, capítulo 18.